Pode falar. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre, nos fortalecendo e nos animando para uma nova jornada, para um novo dia, o dia de amanhã. Que sejamos melhor que hoje. Hoje estou aqui substituindo uma das nossas convidadas, que não pôde estar aqui, Andréia. O nome é Andréia, não lembro o sobrenome, Salvador, né? Então, estamos aqui para cumprir um chamado, né? Vamos falar sobre uma passagem do Pão Nosso, livro Pão Nosso, capítulo 13. O título é Estações Necessárias. Esse livro foi escrito, ou melhor, psicografado pelo Chico, através do Espírito Emmanuel. Uma reflexão do Emmanuel, e ele justamente faz uma reflexão em cima de uma passagem de Atos dos Apóstolos, um comentário de Pedro, apóstolo. Pedro dizia o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Assim venha o tempo do refrigério, pela graça do Senhor. Meus queridos irmãos, no universo não há nada estático. Tudo se move sem parar, tudo se transforma para melhor. Espaço e tempo é uma força que agrega os corpos e define o tempo de duração de cada um. Poderíamos dizer que para corpos maiores, duração maiores, para corpos menores, duração menores. Essa duração se dá em ciclo, são ciclos de vida de cada corpo. Cada corpo maior, repito, tem uma duração maior. Corpos maiores, ciclos maiores, corpos menores, ciclos menores. Mergulhado na matéria como estamos, eu estou falando de espírito, mergulhado na matéria, né? Também estamos sujeitos a essa lei, aos ciclos de vida. A vida, o ciclo de vida na Terra não se acaba, não termina com a morte do corpo físico. Ou seja, um ciclo de vida aqui na Terra, de um espírito, não termina com a morte do corpo, o ciclo continua. Continua. O final de um ciclo de vida nossa só termina com o nascimento de um novo ciclo. É ao nascer para um novo ciclo que o ciclo anterior termina. Mas esses ciclos de vida, eles se dão em fases, estações, 4 estações. Poderíamos fazer uma analogia das estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Poderíamos comparar também com as estações da lua: lua nova, lua quarto crescente, cheia, minguante. Pois bem, assim estamos aqui, envolvidos por essa energia que chamamos magnetismo. Damos o nome fluidos magnéticos, aqui preso a esse torrão que estamos pisando. Quando nascemos para cá, e aí eu vou frisar aqui, dizer para vocês que o que vou falar, as palavras que vou me dirigir agora para frente, estou falando dos espíritos compromissados. O que é isso? São aqueles espíritos que se adequam já às encarnações propositais, ou seja, aqueles que já têm condições
de decidir alguma coisa, de participar do seu projeto encarnatório, então ele já tem um compromisso com Deus. Então, todo aquele que vem para cá está adequado a essa força, a esse sistema. Temos um compromisso com Deus. Ao nascer para cá, é como o raiar de um dia de primavera. Tudo novo, tudo muito bonito, dia limpo, alegre, flores. É uma criança. Uma criança que nasce para cá, novinho em folha, como um livro em branco. Tudo a ser ainda escrito. Pois com a graça, Deus, com sua grande graça, nos dá o véu do esquecimento. Meus caros irmãos, ao nascer para cá, nesse dia de primavera, tudo começa em nossa vida, uma nova oportunidade nos é dada. O tempo passa e a gente vai agariando informação. Temos a fase de criança, de jovem, entramos na maturidade, época de plantio. Toda essa época de primavera, temos oportunidade de estar plantando constantemente, porque a fase seguinte é o verão. O verão é um amadurecimento de todos nós, onde colhemos aquilo que plantamos na primavera. Uma época em que começamos a agariar tudo aquilo que a gente já plantou, tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. E então, uma fase linda. Poderíamos dizer que a vinda de nós para cá é como um viajor que sai para o estrangeiro com um compromisso, ou seja, um viajou a trabalho, um compromisso a realizar, porque somos espíritos compromissados. Então trazemos uma agenda. O nosso chefe já disse: você precisa passar em tal lugar, fazer tal coisa, depois você vai para mais outro lugar e faz outra coisa. Então é como a gente estivesse entrando em um trem. Pegamos um trem na estação e na primeira estação começamos a olhar o nosso relatório, a fazer a nossa agenda, ou melhor, cumprir com a nossa agenda, porque sabemos que o nosso chefe vai pedir uma satisfação. Cada estação que a gente para, escrevemos um relatório para o nosso chefe. E o nosso chefe é o Senhor Jesus, porque Ele confiou em nós. Ele que representa o Criador, e com Ele nós somos co-criador. Deus está constantemente modernizando, aperfeiçoando esse mundo que vivemos através de quem? De nós. Somos nós os trabalhadores. Portanto, quando entramos no vagão do trem, muitas pessoas estranhas a gente vai encontrar. Mas, sem dúvida nenhuma, com todas elas temos um compromisso. Todos aqueles que estão no trem, temos um compromisso com eles. Mas aqueles que estão no vagão que a gente se encontra, o compromisso é maior. Sai pessoas do trem na próxima estação, pessoas que você conviveu, pessoas que você amou, pessoas talvez você não gostou, ou pessoas que não gostou de você. Uma reflexão passa por nós nesse momento. Não vejo mais esta pessoa porque ela desembarcou. Mas outras pessoas entrarão no trem. E você não tenha dúvida que tem compromisso com ela. Seu compromisso continua. Porque Deus, em cada lugar que Ele coloca, cada um de nós, coloca também pessoas que têm a ver conosco. Se estamos juntos, é porque temos coisas a fazer juntos. Portanto, meus amigos, a vida é dura, surge problema em todos os lugares que chegamos. É no vagão de trem, do trem,
que a gente começa a burilar os nossos problemas. Seja problemas em casas, problemas no trabalho, problemas em qualquer lugar que nos encontramos, porque são eles quem vai motivar para que façamos o nosso burilamento. Meus caros irmãos, você pode estar em casa, pode estar no trabalho, em um lugar muitas vezes aconchegante, outras vezes espinhoso. Lugar que você pode dizer: não quero mais ficar aqui, quero sair, não quero mais ver essas pessoas porque estão me maltratando, estou sendo criticado, estou fazendo o de melhor, estou dando o de melhor, mas não sou compreendido. Eu quero dizer para você que Deus te colocou nesse local, nesse lugar, para conviver com essas pessoas justamente porque acredita em você. E é através de você que Deus vai fazer o trabalho que Ele precisa. Eu quero dizer para você que se você sair desse local onde Deus te colocou, você tira Deus de lá. Porque você está sendo lá um representante de Deus. Sair de um lugar espinhoso, um lugar que a gente não está gostando, um lugar onde as pessoas não gostam de nós, mas que ali estamos fazendo um trabalho importante para nós, para a sociedade, para todos aqueles que estão conosco. Sair daí é tirar Deus deste local e deixar as pessoas sem oportunidade de conhecerem o bem. E quando eu estou falando assim, eu quero dizer que não precisa que estejamos fazendo oração, que estejamos falando de religião, que iramos dar um sermão onde ficamos. Não, é apenas os teus atos. São as tuas, ou melhor, os nossos atos, são as nossas escolhas. Quem vai fazer com que aquelas pessoas que estão no mesmo local vejam que o que você faz não é um bem apenas para você, mas um bem para todos. Só com o tempo isso pode acontecer. O trem continua a sua viagem e você continua no trem, fazendo o seu trabalho. Cada estação sai pessoas, entra pessoas. E você continua conhecendo pessoas diferentes, mas pessoas também saem da tua vida. Dói quando você ama. Dói porque você acostumou a estar perto de pessoas amadas. Mas foi o dia deles, foi a estação deles. Chegou a estação de cada um, a vida continua, é época de plantio, estamos em plena primavera, quem sabe um verão para alguns, uma época de colheita já para alguns. A vida é assim, feita de estação, fase por fase, e nós precisamos aproveitar cada fase da nossa vida. Não dá para fazer em uma fase o que deveríamos ter feito em outras. Perfeitamente não dá. Porque é possível ser feito, porém o que fazemos em fases diferentes não harmoniza-se tanto quanto teria sido harmonizado se você tivesse feito na estação necessária. Meus queridos irmãos, em pleno verão, a viagem continua e você começa a produzir porque você tem compromisso com o teu chefe, que é Jesus. À medida que você vai produzindo, você vai mandando para ele os seus relatórios, e ele vai te deixando ficar mais por aqui, porque você está realizando trabalhos que ele necessita. E é por isso que o Emmanuel vai dizer que quando
a hora de cada um de nós chega, porque nós temos o tempo de vir para cá e o tempo de voltar. Mas quando a nossa hora é chegada, os benfeitores que vêm nos acolher nos encontra em trabalhos úteis. Adia a nossa ida por tempo indeterminado. Você veja como é importante o verão para nós. Mas uma hora chega a nossa estação final. Uma hora precisamos desembarcar do trem. Chega a nossa hora e então pegamos a nossa sacola. Quem tem sacola? Alguns estão de mãos vazias ainda. Para partir para a viagem. E então deixamos o verão e adentramos no outono. O ciclo não termina, meus irmãos, com a morte do corpo físico. O ciclo continua. Entramos no outono, época fria, escura, época de reflexão. Para alguns, um tempo maior. Para outros, um tempo menor. Mas todos passamos por essa estação, para refletir o que fizemos na primavera, o que plantamos na primavera, o que colhemos no verão. E então, nessa reflexão, muitas vezes demorada, podemos citar o nosso irmão André Luiz, que por lá ficou 8 anos. Mas podemos citar um outro personagem, Mário Sobral, quem lê o livro da Ivone Pereira, por favor, Memória de um Suicida. Mário Sobral ficou por lá 49 anos. Então, é um tempo diferente para cada um de nós. Mas o outono é muito interessante porque precisamos de refletir tudo aquilo que vivemos, até que uma nova estação chega para nós. É o inverno. O inverno é aconchegante. O inverno é aquela época que acendemos a lareira e podemos aproximar-se de outras pessoas, porque nos dá oportunidade, depois de reflexões do outono, nos dá a oportunidade de pensar e, como disse Pedro, converter-se, arrepender-se, converter-se, para que os nossos pecados sejam apagados e chegue o tempo do refrigério, ou seja, o inverno. E ao chegar o inverno, meus queridos irmãos, ao chegar o inverno aconchegante entre pessoas que você ama, pessoas que estão próximo de você, pessoas que tenham as mesmas histórias, pessoas que têm a reclamar, mas pessoas que têm o que falar, você começa a pensar e viver uma época em que trocamos ideias, trocamos muitas vezes histórias, ou seja, podemos contar histórias um para com o outro. Mas, como eu disse para vocês, que é como também as fases da lua, quando nascemos para cá, lua nova, naquela primavera, mais um pouco chega o verão, lua quarto crescente. Quando partimos do verão para o outono, pegamos uma lua cheia. Por que uma lua cheia? Porque é justamente nesse momento onde nos encontramos com nós mesmos, tudo aquilo que havia bloqueado, tudo aquilo que estava sobre o véu do esquecimento, para nós é revelado, portanto estamos completos. Uma lua cheia, isso no outono, né? No inverno, como estava falando, época de uma lua minguante.
Ali, naquele aconchego, com pessoa que nos ama, que nos acolhe, que nos aconselha, que nos propõe um novo desafio, um novo ciclo para nós. Junto desses irmãos, também participamos do novo planejamento de vida, onde podemos renovar, onde podemos nos renovar e rever tudo aquilo que um dia tivemos oportunidade de fazer e não fizemos. Nova oportunidade nos é dada. Nessa época de inverno, tudo isso é passado para nós, todo esse conselho, toda uma teoria, temos acesso. Mas é lua minguante. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque segundo o Espírito, São Luís, capítulo 8 do Evangelho, ele diz que quando aproxima-se a reencarnação, o Espírito entra numa certa perturbação e vai diminuindo, assim como a lua minguante. Vai diminuindo porque estamos se aproximando do final de um ciclo. Vai diminuindo também porque precisamos nascer de novo. Desse modo, quando chegamos aqui, pequenininho, vamos crescendo em estatura, vamos ficando moço, chegamos à estatura normal, mas vem a velhice, vem os traços, as rugas, que às vezes não tem como corrigir, mas elas são natural, acontecem, e então partimos daqui para lá em pleno verão envelhecido. Chegamos lá envelhecido, passamos também pelo outono envelhecido, mas quando chega o inverno a gente começa a ficar novo de novo. É o processo inverso. Vamos ficando pequenininho para nascer, para nos adequar à vida uterina. Assim se dá nas estações da vida em que temos a passar. Meus queridos irmãos, por que eu estou dizendo isso para vocês e para mim mesmo? Relembrando tudo isso, porque provavelmente vocês já ouviram falar do processo da reencarnação, todas essas estações que a gente vive por aqui, que a gente precisa correr atrás para buscar melhoramento para nós. Quero dizer para vocês que na estação em que estamos, não percamos tempo, não percamos nenhum instante, nenhum ensinamento, nada que venha contribuir para o nosso crescimento. Não deixe que nesse vagão de trem que você se encontra atualmente, em plena viagem, não deixe que os aborrecimentos, as críticas, as coisas que não te caem bem, aquilo que te deixa chateado, não deixe atrapalhar a sua viagem. Não faça com que o chefe, nosso chefe, nos chame antes da estação final. Não se aborreça com as percas dessa vida. Saiba lidar com elas, porque aprendemos muito também com as percas. Há uma historinha, um livro muito pequenininho, não é espírita, mas traz uma mensagem muito interessante. O título é Quem Mexeu no Meu Queijo? 4 personagens, 2 hominhos e 2 ratinhos. Correndo entre muitos labirintos, encontraram uma sala cheia de queijos. E ali eles se fartaram por muito tempo. Comia e dormia, mas na vida Deus não quer que nós nos acomodemos.
por bom que esteja, precisa melhorar. Por bom que esteja, precisa melhorar. E então, certo dia, um homem foi e retirou todos os queijos daquela sala e escondeu em uma outra sala muito longe. E quando eles acordaram, eles ficaram desesperados, porque não encontraram mais os queijos, porque ali ele estava numa vida tranquila, confortável, acomodados, comiam e bebiam há muito tempo, estavam fartos. E então, depois de alguns movimentos, 2 ratinhos saíram pelos labirintos, caçando queijo por um lado e por outro, e não demorou eles encontrar a outra sala cheia de queijos. Ali eles ficaram. Mas os 2 homens começaram a se debater entre si. Quem tirou o queijo daqui? Isso é um malfeitor? Porque nós conquistamos, era meu queijo. Quem tirou o que era meu, deve colocá-lo de volta. E eles entram naquele debate, muitos dias, dá fome, dorme, desmaia, levanta de novo e começam a discutir. Quem tirou meu queijo daqui? Um deles, depois de algum tempo, desistiu e disse: não quero mais estar discutindo, eu vou embora, vou procurar outra coisa, e saiu. E saiu naqueles labirintos e encontrou a sala de queijo, com os queijos. Onde estavam os queijos? Os 2 ratinhos já estavam lá, fartos. E aquele homem, ali ele conseguiu se alimentar novamente. Mas aquele outro homem continuou lá, naquela sala sem queijo e com fome. E dizia: daqui não saio. Daqui eu não saio, porque tiraram o que era meu, deve trazer de volta. Queridos irmãos, é uma mensagem muito simples, como disse, mas de um ensinamento profundo. É preciso que a gente aceite as percas. E não fiquemos presos àquela ideia de que é meu. Eu conquistei, fui eu que achei. Não. Deus permite tudo isso, todas as percas, todas as mudanças, todas as consequências, para que saiamos do comodismo. Precisamos melhorar. Tá bom? Preciso melhorar, porque é assim que Deus quer. É lei de progresso. Portanto, é uma história que traz para nós uma reflexão que podemos dizer: onde estive preso por muito tempo? Em que ideia eu estive preso? Em que momento da minha vida eu perdi tempo esperando por retorno que jamais viria? Perdi tempo de conhecer pessoas diferentes. Na minha vida, várias pessoas se aproximaram, mas eu não dei oportunidade para que elas fossem minha amiga. Eu posso dizer até que alguém poderia estar em um emprego que não está bem na vida, que não faz o que gosta, que não está rendendo o suficiente para viver, mas está preso a quê? Ao medo, porque não fazer como o hominho, que saiu daquela sala que não tinha mais queijo e foi em busca de queijo, de comida, e ele encontrou. Diferente daquele que continuou ali no mesmo lugar, quem sabe morreu de fome. Então Deus dá oportunidade para nós a todo instante. Todo momento Deus nos dá uma oportunidade nova nessa vida, seja em qualquer estação que estejamos vivendo, seja numa lua nova, numa lua quarto crescente, lua cheia ou minguante, numa primavera, no verão, no outono ou no inverno. Sim, porque nós evoluímos constantemente, não só nas estações que estamos aqui, presos à carne,
mas também na erraticidade. Os espíritos estão constantemente evoluindo quando têm vontade. Depende da vontade. Se eu quiser, se você quiser, podemos mudar a nossa história agora, a partir de agora. Porque Deus está nos dando uma oportunidade nova, um dia novo amanhã, saúde para o nosso corpo, pessoas novas que chegam para o nosso lado. Esqueçamos, meus irmãos, de muitas coisas que nos magoam, de muitas coisas que estão presas no nosso íntimo, no nosso coração, no ressentimento, não deixando que nós nos aproximemos das pessoas, não deixando que nós façamos uma viagem, não deixando que nós possamos conhecer outros lugares, outros mundos, outras oportunidades. Deus está criando constantemente, Deus está promovendo oportunidade constantemente para que estejamos sempre nessa busca melhorar. Assim também, viver os nossos amigos do passado me faz lembrar uma passagem do apóstolo Paulo, Filipenses 3:12, e ele diz o seguinte: não que eu já tenha chegado a alcançar, a conquistar o prêmio, não que eu já tenha chegado à perfeição, porque estou correndo constantemente para conquistá-la, porque assim também Jesus me conquistou. Não que eu já tenha conquistado, mas uma coisa eu faço: esqueço do passado e foco no futuro. Paulo de Tarso, ele também passou por essas coisas, coisa que magoou, coisas que não deixou ele tranquilo. Mas ele diz: esqueço-me do passado e foco na frente, naquilo que está em minha frente. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que Deus nos dá uma oportunidade todos os instantes. Então podemos escrever nova história a partir de hoje. Se alguém estiver preso ao passado, a dores, a ressentimento, a coisas que magoam, a coisa que está te prendendo, que está te fazendo sofrer, está em depressão, está deprimindo-te, está te trazendo mal, larga isso para trás, faz como Paulo, esquece do passado e foca para a frente. Observa que um mundo novo Deus nos dá, pessoas novas surgirão na tua vida, pessoas que vai te trazer felicidade. São coisas que precisamos refletir em cada estação, meus irmãos, que estamos vivendo. E o Emmanuel diz: não se apegue à religião. Se eu sou católico, se sou evangélico, se eu sou espírita, observe, a salvação, ela vem pelos nossos atos. Fora da caridade não há salvação. Não é por vir muito ao centro espírita, nem por ir muito à igreja, nem por ir muito a um templo que você está garantindo sua salvação. É necessário que venhamos. Venha, que isso é muito bom. E é aqui onde começamos, é aqui onde aprendemos, é aqui onde temos esse aconchego, como aqueles irmãos em estação de inverno, que aprende, que escuta, que observa, que toma decisões. Venha ao centro espírita, toma o seu passe, estude a doutrina espírita, porque ela vai te dar suporte, conhecimentos para entender você mesma.
entender os seus problemas. Mas uma coisa coloque na cabeça: não é porque estamos ouvindo palestra, não é porque estamos dando passe, não é porque estamos participando de um trabalho mediúnico, não é porque damos passagens, porque participamos de inúmeras e inúmeras sessões que conquistamos a salvação, que conquistamos o amor de Deus, mas sim pela transformação de cada um de nós. E isso a gente vai saber se estamos conseguindo alcançar essa bem-aventurança quando dentro de nós soar a vontade de fazer o bem, fazer a caridade. Quando soar um som, quando você ouvir algumas palavras e dizer: levanta-te e anda. Meus amados amigos, o Emmanuel também nessa lição nos ensina que é nessa preparação, é nessa busca que o reino de Deus vai sendo elaborado dentro de nós. São as palavras que eu teria para falar, lembrando para mim, para todos nós, que Deus nos dá uma oportunidade nova a cada instante e que Jesus nos ama, que Jesus está conosco, que essa graça divina a todo instante nos é dada, porque assim João fala no Evangelho: Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas para que o mundo salve-se por meio dele. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela atenção.